Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de como estudar melhor, produzir melhor em seus estudos. E já de antemão gostaria de fazer essa pequena introdução, já que é a nossa primeira aula. O objetivo é trazer alguns conteúdos dos quais eu venho lendo em relação à ciência do aprendizado. Então, tem bastante coisa para gente ver e vou fazer a leitura desses artigos científicos, livros, e vou tentar trazer aqui um resumão para que assim você consiga colocar em prática, tranquilo? Então, vou trazer a teoria e também vou trazer algumas ideias para que você, obviamente, algo totalmente importante, consiga aplicar no seu dia a dia, nos seus estudos, claro. E principalmente na parte aí dos estudos voltados para o inglês, mas obviamente você também pode estar utilizando ah, esses insights, essas técnicas, tá bom? Em outros tipos de estudos, tranquilo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver um tema muito bacana, ah, do qual eu tive contato. O primeiro contato que eu tive com esse tema foi com o professor Wesley Delanogari. Ele é mestre em neurociências, está fazendo doutorado, eu acho que em neurociências também. E logo depois com o professor André, não vou saber pronunciar o nome dele, mas André Lan, depois eu deixo na descrição, mas ele também, ele é especialista em ciências da aprendizagem, e é um tema que realmente vem mudando os meus estudos, tranquilo? Então, bora lá, né? Chega de enrolação, vamos ao ponto. E o estudo do qual eu trouxe hoje foi esse, Retrieval-Based Learning. Active Retrieval Promotes Meaningful Learning. Então, o que é isso aqui, né? Resumindo. Basicamente, a gente pode falar que é uma técnica de estudo, um método de estudo que tem como principal base a recuperação. Como assim recuperação? Então, vamos supor que você acabou de, não sei, um exemplo bem, ah, deixa eu utilizar um exemplo próximo, né? Você acabou de aprender que my name is Bruno. Você acabou de ler, de ter contato com essa estrutura. Vamos supor que você não sabe ela. My name is Bruno. Daí o professor falou para você, ou você viu em algum local, que a tradução é meu nome é Bruno. Tranquilo? E daí, você lê novamente, My name is Bruno. Ok. Aí agora você ah, mantém essa frase longe, e daí você força literalmente ali seus neurônios, a sua memória, para tentar lembrar como que você pode falar, meu nome é Bruno. Então, como que eu posso falar meu nome é Bruno? My name is Bruno. Então, é uma prática de recuperação no sentido de você vai recuperar informação da qual você acabou de ter contato, tranquilo? E não só uma informação da qual você acabou de ter contato, mas também informações das quais você estudou há um mês, há 2 meses. Então, essa prática de recuperação de conhecimento dos conteúdos, elas devem ser feitas espaçadamente, da qual também é uma outra técnica de estudo que a gente vai ver lá na frente, tranquilo? Mas basicamente, o Retrieval-Based Learning, ok? O aprendizado baseado em recuperação, ela promove, né, muito aprendizado. Então é isso que a gente vai estar vendo hoje. E essa imagenzinha aqui, a gente vê, né, uma ferramentazinha meio que entrando ali no computador, e entre as diversas pastas que existem ah, dentro do computador, entre as diversos arquivos, a maquinazinha vai lá e retira a pasta da qual ele precisa. Então é basicamente isso. De tudo que você estudou, você precisa falar qual é o meu nome em inglês. Então você vai lá e força. My name is Bruno. Obviamente, durante esse processo acontecerão erros. O objetivo inicial é fazer com que você não olhe para o material. É realmente você forçar a sua memória. Mas caso
você não consiga, ah, caso você não consiga lembrar, obviamente muito importante você recorrer, né, ao visual, ao material do qual você acabou de estudar. Mas isso a gente vai discutindo no decorrer da aula. E aqui a gente teve, né, a representação do computadorzinho, mas basicamente a gente faz isso no nosso cérebro, tranquilo? A gente busca a informação lá no nosso cérebro. E daí, dentro desse estudo, logo no início dele, aqui a gente tem o DOI, né, que basicamente você pode acessar o link do artigo. Eu vou deixar o link na descrição. Mas logo no início, o Endel, que foi um famoso psicólogo, ele estudava aprendizado, ok? Neurocientista. O artigo já começa com essa frasezinha aqui, ó. Se você sabe alguma coisa, se você tem essa informação, né, dentro ali de um evento bem distante, gravado, né, na sua memória, de um evento bem distante. Então, você aprendeu uma coisa, está com 1 ano, beleza? Mas nunca usou essa informação, ok? Nunca pensou sobre isso. O seu cérebro, ele vai ser o equivalente a um cérebro do qual nunca teve contato com aquela informação. Resumidamente, se você viu um conteúdo, tá com 1 ano, tranquilo, mas você não colocou esse conteúdo em prática, é mesmo que nada. Foi isso que ele quis dizer. Eu achei muito bacana porque, realmente, aquele clichê, né? Você tem que praticar, praticar, praticar. Ele é um clichê verdadeiro, tranquilo? Então, gostei muito do início do artigo com isso daqui. E logo depois eles falam que para aprender o aprendizado é essencial, ok? Entender o processo de recuperação. Então, o processo que a gente acabou de ver aqui, esse processo de recuperação, beleza? Então, se a gente pensa que sabe alguma coisa, tá bom? Que a nossa mente, né, o nosso cérebro possui um conteúdo, é muito importante a gente se testar, para que assim a gente realmente veja se a gente realmente sabe. Então, por experiência própria, eu já vi alguns alunos que tiveram contato com determinado conteúdo e daí eles têm as anotações lá no caderninho e, por exemplo, eu pergunto, como você pode falar, eu fui para a praia ontem? Aí o aluno, meu Deus, eu estudei isso ontem, e daí ele já recorre ali, ele não acaba não forçando, ele não se testa, entende? Então é muito, muito importante você levar em consideração que você tem que se expor, você realmente tem que tentar. Não vai adiantar você apenas anotar, entende? Você tem que colocar. Isso aqui eu estou falando aqui em relação ao inglês, né? Você tem que tentar falar. Você realmente tem que colocar para fora. Recebeu, coloca para fora, entende? Então, o que é que acontece quando a gente pratica, né, faz esse exercício de recuperação, de tentar puxar lá na nossa memória informações das quais a gente acabou de ler, estudar, de ver, ouvir. O que acontece é o fortalecimento dos nossos neurônios. Então, não vou saber explicar ainda, tá bom? Como que funciona aqui os neurônios, mas de uma maneira geral, então de uma definição bem assim, senso comum, vamos dizer, é que sempre quando a gente pratica esse exercício de recuperação, sempre quando a gente está voltando a uma certa informação, melhor os nossos neurônios se conectarão. Então, um exemplo bem básico: quanto mais eu jogo futebol, melhor eu vou ficando. Quanto mais eu escrevo e obviamente, tem esse detalhe, né? Existem vários detalhes ah, dentro de um componente, vamos dizer assim, dentro de uma habilidade que está sendo praticada. Por exemplo, voltar ao exemplo do futebol. Se eu estou praticando futebol diariamente, mas eu não estou me atentando aos erros que eu estou cometendo, para que assim eu consiga melhorá-los, né, ou não repeti-los mais. Se eu não estou obtendo feedback, ah, esses neurônios eles serão fortalecidos ao erro, entende?
Então, além de praticar, é importante você ter o feedback se está errado, se está correto, para que assim você corrija o possível erro ou fortaleça o que está certo, correto? Mas aí o que acontece quando a gente faz a prática de recuperação é justamente isso. Então, o exemplo lá do meu nome é Bruno, my name are. Então, vamos supor que eu falo my name are. My name are Bruno, ok? Então, vamos só considerar aqui ah, que eu falei essa frase e daí eu fui lá no material e vi que o correto é o is, não vai ser o are, beleza? E aqui a gente não vai tratar de regras, tá? Só o exemplo. E daí eu vi, poxa, eu falei are, não é are, é is. Então eu já tive um feedback ali, eu vi que tá errado e na próxima vez que eu for fazer esse exercício de recuperação, esse exercício de tentar falar my name é Bruno, my name is Bruno. Então aqui eu já tive um feedback, ok, do erro, para que assim eu não perpetue esse erro, né, no longo prazo. Então basicamente é isso que acontece. Quanto mais a gente repete, mais forte os neurônios se conectam, beleza? E daí, tem um vídeo que eu me deparei, não sei se esse vídeo é verdadeiro, se foi criado por inteligência artificial, mas pelo que eu já tive contato em algumas aulas, dentro de uma plataforma chamada Reservatório de Dopamina, bate muito com alguns dos conteúdos. Então, eu quero dar o play aqui para você ver o que é que acontece, ok? Nos neurônios, que são células, né? Quando a gente está aprendendo algo novo, beleza? E digo mais, o que acontece, isso daqui acontece também quando a gente está fazendo esse exercício de recuperação, mas obviamente o que acontece é um fortalecimento. Então, novas ramificações vão sendo criadas. Deixa eu dar o play. Então, olha só que nessa. Legal. As ramificações aqui. Aí se conectou um neurônio ao outro. Ramificações sendo criadas. Esse aqui. Então, como você pode ver, muito bacana esse vídeo. Olha só. É muito legal. Então, observa como vai ficando mais forte, né? Ó, mais grosso. Isso aqui é muito incrível. Então, basicamente, quanto mais você pratica, obtém um feedback, obviamente, melhor você vai ficando, mais forte as suas conexões neurais vão ficando, beleza? E daí, dentro desse estudo, o que foi que eles fizeram dentro desse estudo, né? Para a aula não ficar tão longa. Eles queriam ver se realmente a prática de recuperação, de retrieve, melhorava, né? O aprendizado no em um prazo mais longo, beleza? E daí, o que foi que o que que eles fizeram, né? Na verdade, eu vou explicar o que eles fizeram daqui a pouco, mas ele nos faz uma pergunta muito bacana. Depois que você... imagine que você está estudando aí para uma prova, está bem pertinho de acontecer, e logo depois de você ler, né, as suas notas, ou até mesmo o seu livro, o texto, não sei, o conteúdo do qual cairá na prova, o que é que você faria depois? Depois de fazer a leitura das anotações, né? Você tem três opções. Você pode voltar e estudar todo o material ou partes do material, letra A. A B, você pode tentar fazer essa prática de recuperação. Então, ok, o material está aqui, eu estudei isso e isso, tento talvez fazer questões para verificar como que está o meu desenvolvimento, como que está a minha retenção. Tento fazer talvez resumos em cima, resumos sem olhar para o texto, beleza? Ou você decide fazer alguma outra coisa. Qual você escolheria? E daí dentro do teste, o que aconteceu? Isso foi feito aqui, essas perguntas realmente foram realizadas para grupos de um grande número de estudantes, tá?
E daí, 56% informou que disse que volta, né? Geralmente volta e lê todo o material ou parte do material. Então só faz a leitura. Pronto, acabou. Leu, releu, pronto. 21% disse que iria fazer outra coisa, beleza? E apenas 18% disse que iria tentar, ok? Recall the material. Tentar fazer essa prática de recuperação, fazer atividades das quais os fariam colocar, aplicar o conteúdo, sem reestudar, ok? Então, sem reler. Então, observa aqui que o padrão de todos, que inclusive a gente aprende a fazer isso, é só ler, 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 ok? Às vezes marcar, e o que obviamente não é errado, tá? Mas mais do que ler, parece ser muito importante você colocar em prática sem olhar para o conteúdo que foi lido já várias vezes, né? E um dos resultados, que é muito bacana, foi esse aqui. O que é que eles fizeram, né? Logo depois de fazer essas perguntinhas, eles queriam ver quem realmente reteria mais informações no longo prazo. Se seria a galera que iria só reestudar, se seria a galera que iria reestudar, mas utilizando a prática de recuperação, né, de fazer as atividades, fazer questões, se testar, realmente meio que fechar os olhos, ok, o conteúdo é esse, ou escrever resumos sem olhar para o material, tranquilo? E o resultado foi esse. O que acontece? Eles dividiram 3 grupos, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, o grupo aqui em vermelhinho, em azul e em verde. E aqui a gente tem a proporção de ideias, ok, do conteúdo que foi realmente relembrado, tá bom? Essa segunda tabela, eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, foca nessa daqui, tá? Foca nessa daqui, deixa eu pegar aqui o meu... Legal. Então, ó, isso daqui foi o que eles realmente conseguiram relembrar do conteúdo. Então, ó, o primeiro grupo, eles pegaram um texto, tá bom? E daí dividiram em 4 sessões de estudos. Primeira sessão, eles só estudaram, só leram. Segunda sessão, mesma coisa, só leram. Terceira também e quarta também. Ou seja, foi só leitura, releitura, releitura, essas 4 sessões. Enquanto o segundo grupo, aqui o azulzinho, eles leram e praticaram o exercício de recuperação, né? Deixou o material de lado e tentaram realmente associar o conteúdo estudado, expor, colocar para fora o conteúdo que eles realmente conseguiam lembrar, entende? E o último grupo, aqui o em verdinho, eles estudaram uma vez e daí na segunda sessão praticaram o exercício de recuperação, né? Na terceira também e na quarta também. Ou seja, foi apenas uma sessão de estudo mesmo ali, de leitura, enquanto as outras 3 foram momentos em que eles, ok, novamente o exemplo, né, bem simples do What's Your Name, do My Name Is, aliás. My Name Is. Então, eu li essa frase, tá bom? E logo depois, deixei essa frase aqui de lado e tentei se expressar. Pronto, eu posso falar, meu nome é My Name Are. Dou uma olhadinha, opa, não é are. My name is. E daí na segunda sessão, na terceira sessão, faço novamente isso, na quarta sessão, faço novamente isso, tá bom? Mas, obviamente, de maneira geral, existem outras maneiras para você praticar, fazer essa prática de recuperação. Não é somente fechar os olhos, tá? Na verdade, fechar os olhos é só um exemplo do qual estou dando aqui, você não precisa fechar os olhos aí, mas você pode fazer questões, é uma maneira maravilhosa de você poder estar se testando, então é uma maneira meio que padrão, né? Bem famosa, fazer muitas questões, fazer resumos sem olhar para o conteúdo e fazer isso que eu estou fazendo aqui. No caso, eu fiz esse estudo e estou ensinando, então talvez você ir para frente do espelho e se ensinar, praticar, ou se você tiver um colega, uma pessoa de confiança, tentar realmente colocar para fora, entende? Para que assim você consiga formar novas conexões. Lembra lá do neurôniozinho, né? Formando aqui as novas conexões, beleza? Muito importante vocês colocarem em prática. E daí, o que é que aconteceu, né? Os alunos que só estudaram nas 4 sessões,
isso daqui foi o que eles aprenderam. Ponto 4, tá bom? Então, essa foi a proporção. Então, aprenderam muito pouco, né? Comparado com os alunos que estudaram e praticaram, e colocaram em prática o exercício de recuperação. E, por último, o grupo que só estudou uma vez e praticaram durante 3 sessões o retrieve, essa prática de recuperação, a proporção das ideias que eles relembraram foi muito grande, entende? Então, isso daqui é um dado muito bacana, né? Parece que realmente você fazer esse exercício de tentar fazer conexões sem necessariamente só reler é bem melhor. É bem melhor do que só ler, entende? E daí, aqui no gráfico B, uma coisa muito interessante aconteceu. Ah, os grupos, né, eles foram perguntados se esse daqui é o julgamento, né, da quantidade de aprendizado que eles conseguiram reter. E o primeiro grupo, observa aqui, o primeiro grupo que não reteu tanta coisa, disse lá no início que lendo, só estudando, sem se expor, sem colocar em prática, eles aprenderiam muito mais, entende? Enquanto os alunos que estudaram e recuperaram, né, fizeram esse e é importante vocês terem em mente que recuperar não é no sentido de ficar em recuperação, tá? Só para poder fazer esse adendo, muito importante. Talvez alguém aí esteja confuso, né? Mas é recuperar informação. Então, relembrar, fazer esse exercício de relembrar. Não estavam tão confiantes, né? E, por último, os alunos que só estudaram uma vez fizeram esse exercício de relembrar, recuperar, né? Eles estavam muito menos confiantes. Só que o oposto aconteceu. Os menos confiantes aprenderam muito mais e os que estavam totalmente confiantes aprenderam muito menos. Então, é muito, muito bacana, né, esse dado. O que realmente eles aprenderam e a previsão dos quais eles achariam, né, a quantidade de conteúdo que eles conseguiriam reter. E daí uma informação muito importante que eu acabei deixando de lado é o seguinte: eles fizeram as sessões de estudos e uma semana depois foram chamados, né, para poder fazer alguns testes para verificar o quanto que eles conseguiram reter, beleza? Então, a gente está chegando aqui ao fim, tá? Falei demais, mas a gente tem aqui outros dados muito interessantes que basicamente corroboram, né, com os dados desse gráfico. Aqui a gente tem, novamente, né, o que aconteceu aqui foi que os grupos de alunos, eles estudaram uma vez, e daí o outro grupo praticou ali o exercício de recuperação, de relembrar uma vez também, e outro grupo praticaram o exercício de relembrar, de recuperar as informações muitas vezes, repetidas vezes, tá bom? E daí, olha só o que é que aconteceu. A proporção de ideias relembradas no grupo verdinho, que é o grupo que praticou muitas vezes, repetidas vezes, de relembrar, né, de recuperar, foi muito grande, comparado ao grupo que só estudou, só leu, né, o conteúdo. Então, mais um dado muito interessante aí, do qual, novamente, corrobora com a ideia de que realmente praticar esse exercício de recuperação é muito, muito, parece ser muito importante, né? Então, galera, de forma geral, é isso. Vou deixar o link aí do artigo embaixo, caso você queira assistir. E a partir de agora, sempre quando você estudar um conteúdo novo, deixa ali o livro ou o PDF de lado e tenta realmente colocar para fora. Empurra esse conteúdo, entende? Não fica só... Tô com as anotações aqui, então... Enki, que é um aplicativo do qual eu estarei gravando para vocês como utilizar, que inclusive vai ajudá-los bastante. É o aplicativo que eu estou utilizando para poder me ajudar a praticar essa técnica, esse método de recuperação. Então, eu vi aqui o nome Enki. Agora eu vou tentar lembrar, ok? Vamos supor que foi a primeira vez, é um nome estranho, talvez eu nem vá lembrar. Poxa, qual é o nome daquele aplicativo? Acho que é Enki. Muitas vezes, da primeira vez, talvez eu não consiga pronunciar o nome corretamente, talvez eu não consiga escrever o nome realmente sem olhar. Mas aí, pelo menos, o início, as primeiras letras,
é bastante provável que eu conseguirei, entende? E daí, obviamente, entra a questão de que você pode voltar lá. O ponto aqui não é demonizar a leitura, entende? A olhar o conteúdo. Com certeza não. Isso daí é um passo muito importante dentro do seu processo de estudo, não é? Mas a questão é, não fique apenas na leitura, só lendo, só lendo, só lendo. Pratique. E pratique muito, tá bom? Brigadão, por assistir. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Caso tenha sido útil, me conta nos comentários, ou se você for meu aluno das aulas ao vivo, me manda lá no WhatsApp, me conta se realmente ah, você teve algum insight referente a esse conteúdo, tá bom? E vejo você na próxima aula, ok? Bye, bye.